O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A IPF agradece. Evangelho de Jesus, narrado por Marcos, capítulo 9, do verso 2 até o verso 8. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. Lhes apareceu Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela veio uma voz que dizia: Este é meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Eu queria que você voltasse os seus olhos agora para o verso 14. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor dele, os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, sai deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém? Que história! E de pronto eu já quero dizer a você que os versos que nós lemos agora, finais do verso 14 até o verso 27, ele não vai, nesse momento, eu não vou fazer uma exposição dele. No final você vai entender o porquê da importância da leitura dessa história que eu li com vocês essa noite. Veja, é interessante, irmãos. O que você faria se você tivesse uma experiência maravilhosa com Jesus? Imagine que você está naquele dia. Não é Pedro, não é Tiago, não é João, é você. Jesus chamou você para um monte, um local para orar. E de repente, ele vai se transfigurar. Seu rosto, como nos diz o Evangelho de Mateus, vai ficar claro como a luz do dia, o sol. Marcos diz que as vestes dele ficaram tão claras que nenhuma pessoa seria capaz, por mais caprichosa que fosse, de deixar a veste tão alva como as vestes de Jesus naquele momento. O que você faria naquele momento?
Você dormiria, ou nós dormiríamos como os discípulos? Ou nós tomaríamos a dianteira como o apóstolo Pedro, desavisado, chegando junto a Jesus e sem saber o que falar? Lucas diz exatamente que eles estavam confusos. Senhor, bom é estarmos aqui, vamos fazer uma tenda, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. E de repente uma voz do céu acalma o coração dos discípulos, de certa forma os repreende, de certa forma os ensina e de certa forma mostra o que estava acontecendo ali. Antes de entrarmos dentro dessa história que nós lemos essa noite, vale a pena observarmos pelo menos 3 coisas importantes até chegarmos dentro daquele acontecimento narrado por Marcos, por Lucas e também por Mateus. Veja, antes de Jesus resplandecer diante dos discípulos, o que ele vai nos falar no capítulo 8 é muito interessante e também muito importante para a igreja como um todo. Veja, volte os seus olhos para o verso 27 ao verso 30, onde nós temos a confissão de Pedro acerca de quem Jesus Cristo é. O Senhor é o Cristo. Pedro respondeu. O verso 31 até o verso 33, Jesus vai falar sobre a importância da sua morte e vai falar sobre sua ressurreição. E o verso 34 até o verso 38, nós temos o preço do discipulado. Veja, Marcos, antes de nos falar acerca do momento em que Jesus vai se transfigurar diante dos seus discípulos, ele nos mostra as palavras importantes, as histórias importantes que fazem com que a transfiguração de Jesus tenha sentido. Não é um momento isolado, apesar dele dizer 6 dias depois. Não é um momento único, e quando eu digo único, é um momento desconecto dos demais textos, e não é. Porque, como diz William Barclay, Hendricks, bem como tantos outros comentaristas, e eu me uno em especial ao pensamento, à voz de William Hibbs, quando ele afirma que esses textos nos levam a uma das maiores transições e um dos momentos mais fantásticos do Novo Testamento. Por quê? Porque esse relato da transfiguração é um relato que fala sobre dor, sobre sofrimento, mas também fala sobre morte e ressurreição. O relato da transfiguração não é para os discípulos dizer, olha, nós vimos Jesus com o rosto resplandecente. Inclusive, na descida do monte, Jesus ordenou que eles não dissessem nada. E aí eu já quero entrar com você no primeiro ponto dessa exposição, falando para vocês qual é o tema central, então, desse relato da transfiguração de Jesus Cristo diante dos seus discípulos. Como eu disse, não é um fato isolado. O tema central de toda essa história, inclusive pós a descida do monte, não é outro senão Deus transforma o sofrimento em glória. A transfiguração, ela nos leva exatamente a esse entendimento. A mensagem é limpa. A mensagem está clara. Não há o que inventar.
Não há o que forçar dentro do texto. Veja, volte novamente os seus olhos para o verso 31 até o verso 33 do capítulo 8, quando Jesus vai falar sobre morte e ressurreição. Volte ainda os seus olhos para o verso 34 até o verso 38, quando ele fala sobre o preço do discipulado. É interessante, irmãos. Veja, verso 31 diz assim: então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. O verso 34 nos diz o seguinte: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhe disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Morte, sofrimento, rejeição, tomar a cruz, eu já estou cansado de falar isso aqui, tomar a cruz não é, em hipótese alguma, achar que determinado problema da nossa vida ou determinada pessoa que nos causa sofrimento é uma cruz que nós devemos carregar. O texto não nos leva a esse entendimento, irmãos. Por várias vezes eu vi muita gente dizer assim: o meu marido é a minha cruz, a minha mulher é a minha cruz, o meu filho rebelde é a minha cruz, o meu patrão maldoso é a minha cruz. Não! Jesus está falando que tomar a cruz é tomar aquilo que identifica o crente, o discípulo com ele. E o que é tomar a cruz se não ser rejeitado? O que é tomar a cruz se não sofrer? O que é tomar a cruz se não padecer? Por isso, irmãos, que a mensagem central da transfiguração é uma mensagem onde nos mostra que Deus transforma todo sofrimento em glória. É interessante isso, irmãos. É interessante demais, porque ao fazer essa afirmação, nós entendemos que após o sofrimento da cruz, o que nós veremos é um Cristo ressurreto, um Cristo em glória. E a transfiguração mostra exatamente isso, que após tudo isso, era aquele personagem que o mundo iria ver e esperar, um Cristo em glória. Após toda a rejeição, após os pregos, após as chibatadas, após todo esse sofrimento, era a glória, o Filho de Deus ressurreto, que a igreja iria adorar. O tema central não é outro senão Deus, que transforma todo sofrimento em glória. Mas se eu digo qual é o tema central, é importante também dizer o que esse momento representa. Ou que esse momento representou para os discípulos e representa para a igreja no futuro. Antes é importante lembrar ou entender que nós temos ali, perdão, irmãos, 2 personagens importantes. Quem é? Elias e Moisés. Mas é interessante que se você olhar para o Evangelho de Lucas, capítulo 9, e o Evangelho de Mateus, capítulo 17, ambos falando sobre esse momento da transfiguração, eles não falam da ordem inversa, eles mantêm a ordem lei e profetas. Eles vão falar exatamente isso, que quem encontra-se com Jesus naquele momento é Moisés e Elias. Marcos faz o inverso. Marcos fala que estava com Jesus Elias e Moisés. E por que isso é importante? Por que ele inverte essa relação ou essa hierarquia, se assim é que podemos afirmar? Ora, para Marcos o importante não é quem estava com Jesus, para Marcos o importante é Jesus.
Para Marcos, o importante é o relato do Cristo que a igreja iria adorar. Para Marcos, o importante é aquele que cumpre a lei e os profetas. Não há importância se é Elias primeiro, se é Moisés primeiro, se a lei e os profetas. O importante é aquele que estava ali, que cumpre toda a lei e todos os profetas. É fantástico isso em Marcos. Marcos não está pensando em momento algum nos dois personagens, embora sejam importantes nesse momento. Marcos está vendo aquilo que iria acontecer com Jesus após a morte e a ressurreição. Ele está relatando isso, que é muito mais importante no monte. É Jesus Cristo de Nazaré. Então, o que esse momento representa? Primeiro, esse momento representa a designação de Jesus como glorioso Filho do Homem. E eu já expliquei o que significa essa expressão Filho do Homem por várias vezes. Ele é o Messias de Deus. Aquele que nos diz Daniel capítulo 7, verso 9. Em semelhança com o ancião de dias, na narrativa de Daniel, cujas vestes eram brancas. A designação de Jesus como esse, que é Filho de Deus, glorioso, majestoso, poderoso. E não somente isso, de certo, há uma representação importante nesse momento em que Jesus está mostrando para os seus discípulos a sua glória, relatando e trazendo para eles um valor que a igreja deve entender, guardar e praticar. O valor da oração. É interessante, irmãos. Se você observar, você vai ver que por vários momentos, Jesus chama seus discípulos à oração. E o que é que vai acontecer com eles? Eles vão dormir. Eles estão cansados. E mais uma vez aqui, estão os discípulos. Quase que eles perdem esse momento. Mas esse momento representa o valor da oração. Lucas nos diz exatamente que esse momento de experiência que os discípulos vão vivenciar é um momento onde eles são convidados por Jesus para orar. E não somente isso. Esse momento representa a manifestação da divindade de Jesus. E aqui, essa divindade manifesta em dois aspectos. Primeiro, a transfiguração significa uma mudança exterior que se origina do interior. O que isso quer dizer? E a palavra transfiguração diz exatamente isso. Que o que Jesus mostra para os discípulos é aquilo que ele era interiormente. Era aquilo que ele era em essência. Ele não mostrou nada novo, ele não fez nenhum truque de mágica, nenhum passe, nada. Ele mostra exatamente quem ele é, o Filho do Homem, o Verbo encarnado, o Verbo de Deus, o Deus que se fez homem. E ele é santo, poderoso, majestoso, inigualável. A transfiguração mostra exatamente a divindade de Jesus. E o que ele apresenta para os seus discípulos é o que ele é em essência. E não somente isso. Mostra também um sinal da divindade de Jesus. Somente ele se transfigurou. Os outros não. Somente ele ficou quando a voz constatou quem ele era. E nesse momento nós vamos ver que há algo significativo. Que Jesus não é apenas o Filho, mas o próprio Deus. Você há de lembrar o que significa que a expressão filho não é nada de hierarquia, mas é uma demonstração de que Jesus Cristo era o verdadeiro Israel, o rei de Israel, o profeta esperado, o cumprimento da lei. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, reis, profetas eram chamados de filho.
E não somente isso. O Cristo transfigurado diante dos discípulos é uma prévia do Cristo ressurreto e glorificado. Por último, nesse momento de exposição, nós temos um pedido estranho. Bom é o quê? É estarmos aqui. E a gente canta isso, né? Bom é estarmos aqui, louvando a Deus. Esse bom estarmos aqui é com base nessa expressão do apóstolo Pedro. E parece um pedido inocente. Ora, lembra quando eu perguntei lá na introdução? O que você faria se você tivesse uma experiência como essa? Não é uma experiência qualquer, você está vendo um vislumbre do Cristo ressurreto. Cristo mostrando toda a sua glória. Você está vendo dois personagens históricos importantes, Moisés e Elias. O que você faria? Você ia dizer também, Senhor, fazer uma tendinha aqui para nós, porque é bom estarmos aqui. Eu gosto quando o Hernandes diz assim, né, que os discípulos não entenderam nada do que estava acontecendo. De fato, não entenderam nada. Estavam mais perdidos que segue em tiroteio. Eles estão quase dormindo. Eu gosto quando o Lucas diz assim, eles quase dormindo, quase que perdem. E aí eles estão ali olhando aquilo. Tudo poderia ser dito. Mas não um pedido estranho desse. Uma tenda para cada um. E é interessante que Jesus estava conversando com eles. Você viu aí? Bote seus olhos de novo para o capítulo 9. Versículo 4. Lhes apareceu Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. E eu me equivoquei, né, na primeira. O que é que eles estavam conversando? E eu acho que é Lucas fala que eles estavam conversando sobre a morte e ressurreição de Jesus. Sobre o cumprimento do que estava para acontecer. Ou seja, Jesus indo para a cruz. O sofrimento e a ressurreição. Não é um pedido inocente o pedido do apóstolo. É um pedido que representa comodismo. Porque no Monte da Transfiguração, naquele momento onde eles estão ali, eles não querem mais sair. Por isso a expressão de Pedro, bom é estarmos aqui, nós não queremos mais sair daqui. Nós queremos continuar vivenciando essa experiência. Nós queremos estar aqui, ver o Senhor conversando com essas duas figuras. Ora, enquanto eles estão tendo essa experiência, o Paulo está cantando lá embaixo. Negócio está pegando. Alguém traz um menino endemoniado e os discípulos não conseguem, os que ficaram lá embaixo não conseguem expulsar o demônio. A nuvem está negra lá embaixo. O bicho está pegando, está sério. Aí os três que estão ali não entendem que a transfiguração fala sobre dor, sofrimento, rejeição, para então eles entrarem em um estado de glória. É bom estarmos aqui. Vamos ficar aqui mesmo. Não vamos lá para baixo, não. Vamos ficar aqui, Senhor. Que coisa boa é ver a glória do Senhor. Ou coisa boa é estar aqui nesse monte te adorando. Ou coisa boa é permanecer aqui. Bom é estarmos aqui. Já pensou se a pessoa que compôs esse hino fosse do tempo? Eles cantavam para Jesus, com certeza. Jesus, eu vou até cantar uma música para ti, para ver se dá certo. Bom é estarmos aqui, louvando a ti. Mas, irmãos, diante dessas verdades que eu falei, eu queria trazer alguns ensinamentos que são importantes para a nossa caminhada cristã.
Eu não gosto de tematizar, não gosto. Mas vamos dar um tema para essa mensagem, dentro dessa parte da aplicação prática, da praticidade do texto. Lições da transfiguração, amém? Se um dia alguém perguntar a você assim, que mensagem era aquela? Isso aí, lições da transfiguração. Há muitas lições importantes aqui. A primeira delas está dentro daquele contexto do verso 34 até o verso 38, que fala sobre o preço do discipulado. E é claro, não tem como não entrar o verso 31 ao verso 33, onde Jesus vai falar sobre rejeição, sofrimento, dor, para então estar ou entrar no estado de glória, de tranquilidade, de bênção. A primeira lição que eu gostaria de trazer é que abraçar a cruz, e aí o que é abraçar a cruz? É abraçar aquilo que me identifica com quem? Com Cristo. Abraçar a cruz, negar a si mesmo, significa que nós iremos passar por lutas. Significa categoricamente que eu e você iremos passar por dificuldades internas e externas. Luta contra a tentação, luta contra a carne, luta contra o diabo, luta contra as coisas externas. O apóstolo Paulo, escrevendo ao 2 Coríntios, ele vai falar sobre todas as lutas que ele teve, porque ele abraçou a cruz. Então não ache você, meu santo, minha santa, que ao entrar na igreja, a sua vida financeira vai melhorar, o seu casamento vai dar um up, você vai subir, você vai ficar bem. O evangelho é para te livrar do inferno e não para melhorar a tua vida pessoal. O evangelho diz respeito à esperança daqueles que estão destinados ao inferno e não para você comprar um carro novo. Eu gostava de ir para umas orações de fogo. Novo convertido é inocente. Novo convertido é inocente. E o recém-convertido, eu estava numa oração, aí eu vi um irmão, profecia. Eu vejo uma chave de um carro na tua mão. Eu disse, rapaz, eu quero uma chave também para mim. Quero uma chave. Aí eu ficava orando, Senhor, usa aí alguém para me dar uma chave. Usa alguém para me dar uma chave. Usa alguém para me dar uma chave. Aí alguém chegou um dia, eu vejo uma chave de um carro na tua mão. No outro dia eu ganhei uma bicicleta pereba. Eu disse, Deus está brincando comigo ou o profeta se enganou. Mas nós criamos expectativas erradas no evangelho. Deus é capaz de mudar o casamento? É. Porque o casamento é uma instituição criada por Ele, fundada por Ele. Deus é capaz de abençoar a tua vida financeira? Sim, se você não for muquirana. Se for ruim, se o seu bolso não é convertido, querido. Deus é capaz de fazer milagres na tua vida? Sim, porque Ele é Deus. Mas o evangelho não é para isso. Se você foi convidado para essa igreja, para qualquer uma, achando que tua vida vai melhorar, mentiro para você. Fake news, meu irmão. Fake news. É raro, mentira. O evangelho é sobre dor, sofrimento e rejeição. Você vai ser rejeitado. Você vai sofrer. Vai ser ameaçado. Vão colocar cascas de banana na tua faculdade, no teu trabalho, porque o evangelho é isso. O evangelho vai na contramão do mundo. O evangelho vai na contramão do sistema. O evangelho vai na contramão de tudo aquilo que nós sabemos que é pecaminoso. Ora, para que coisa pior do que ser rejeitado? Me diga aí. Sofrer dentro do trabalho. O evangelho é sobre isso.
E eu quero provar para você que o evangelho é sobre isso. A lição da transfiguração é sobre isso. Apocalipse capítulo 1, versículo 10, versículo 11, diz que João estava onde? Estava num paraíso, não é? Estava numa ilha, tomando água de coco, esperando a Coca-Cola chegar. Não é assim que João estava? João estava onde? Na ilha de Patmos. Estude sobre a ilha de Patmos para você ver um senhor sofrendo na ilha de Patmos. Aí diz, capítulo 1, verso 10 e verso 11. Eu, João, companheiro de vocês na tribulação. Ninguém quer sofrer. Tem hora que eu perco as estribeiras quando eu percebo que estou sofrendo. João está dizendo assim, ó, no dia do Senhor, uma voz, como de trombeta, me disse, escreve estas coisas. A história da igreja está cheia de pessoas que sofreram por causa do evangelho, por abraçarem a cruz, mas permaneceram fiéis porque sabiam que o evangelho é sobre sofrimento e glória. Sobre dor e glória. Sobre lutas e vitórias. Há um homem chamado Vécio Epagato, jovem advogado, defensor dos cristãos na perseguição na cidade de Leão e de Vienne. Diz a história que os cristãos tinham sido expulsos de seus lares, proibidos de andar em praça pública, proibidos de estarem no meio das pessoas. E esse jovem advogado, Vécio Epagato, resolveu assumir a dor dos cristãos. E diante do governador, diante do juiz, ele vai defender a causa dos cristãos. É errado isso que vocês estão fazendo. É errado, os cristãos têm direito de estar em praças públicas, têm direito de comprar, têm direito de vender, têm direito de estar no meio das pessoas. Ao que o juiz olha para ele e diz assim, és tu também um cristão? Sabe qual foi a resposta de Vécio Epagato? O silêncio e um passo para fazer com que ele entrasse, que o fez com que ele entrasse na fila do martírio. Eu sou cristão. Ele entra na fila para ser martirizado com uma pergunta: és tu também um cristão? O que dizer de uma senhora chamada Blandina, que estava na fileira da tortura? Diz a história que Blandina era um gravetinho, uma senhora muito simples, meiga, mas que não tinha forças. E diante da filha da tortura, os seus amigos olhavam e diziam, Blandina vai negar a Jesus. Na primeira chicotada, ela vai adorar a César. Na primeira chicotada, ela se ajoelha e reconhece o imperador como Deus. Diz a história que aquela mulher que abraçou a cruz, sabendo que depois do sofrimento há um momento de glória na eternidade. Diz a história que os seus torturadores não aguentaram mais bater em Blandina, eles trocavam o turno. O seu corpo estava dilacerado, a sua pele arrancada, os seus ossos expostos. Blandina nega Jesus e diz que o imperador é rei, ao que ela gritava, eu amo a Jesus. Isso é abraçar a cruz, irmãos. Aí hoje que está com um calozinho na unha, Jesus não me ama. A lição, a primeira lição da transfiguração é exatamente isso. O evangelho
nos leva para um momento de glória e de vitória, sim, amém? Mas há momentos de lutas e sofrimentos na nossa vida. E sabe, desliga o celular. E sabe, às vezes a gente acha que não vai aguentar determinadas pressões na nossa vida. E de fato, se não for a graça de Jesus, nós não resistiremos. É a graça que nos sustenta no momento do sofrimento. A segunda lição que eu quero trazer é que o relato da transfiguração diz tudo a respeito de quem Jesus Cristo é. O que acontece com Jesus se mostrando externamente nada mais era do que ele era internamente. Veja, Jesus não usa máscaras. Jesus aqui não é um falso piedoso. Ele não está mentindo para os seus discípulos. Ele está mostrando quem ele é. E isso faz com que uma pergunta surja. Isso me faz com que algo venha à minha mente. O que nós somos externamente é de fato o que nós somos internamente e nas esconderijas. Porque o que está cheio de gente com falsa piedade não está no gibi, gente. Que canta os salmos, que aleluia, glória a Deus, mas na calada da noite é um fariseu. Na calada da noite é um mentiroso, um falso piedoso. E a lição da transfiguração nos chama para um arrependimento. Ora, o que os discípulos estão vendo ali é Jesus em sua glória, sim, total, profunda, integral. Não é um falso Messias, é o Cristo prometido que se revela. E ele se revela porque ele é aquilo de fato e de verdade. Essa é a pergunta que eu faço. O que nós somos na igreja, no culto de oração, na reunião, é o que realmente nós somos quando as luzes se apagam? É uma pergunta que eu faço. Terceira lição. Lição simples. Os discípulos estão o quê? Apavorados. Não é isso? Estão apavorados. Eles não sabiam o que dizer. Aí eles fazem uma afirmação estranha. Bom é estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Mas essa afirmação, eu afirmei para vocês aqui, quase que sendo redundante, essa afirmação não é uma afirmação qualquer, nem uma afirmação inocente. O que eles queriam na realidade era o quê? Vamos ficar aqui. Aqui tem unção, aqui tem poder, né? Está quase cantando a Cassiane aqui. Deste lado tem vitória, deste lado tem poder, ali na frente tem irmão. O negócio estava bom, irmão. Para que melhor do que estar naquele monte, me diz? Mas me diga se essa experiência dos discípulos não é a experiência que a gente quer viver. É a experiência do culto do domingo da terça e nada mais. É a experiência de querer alguém orar por você. É a experiência de alguém falar alguma coisa para você. É a experiência de viver a experiência dos outros. Bom é estarmos aqui. E o relato da transfiguração nos mostra que nós não podemos viver apenas de experiências. Porque a vida é ao vivo e a cores, compadre. Lá embaixo o pau está cantando. Lá na tua casa
tem alguém te esperando para descascar contigo. A vida é real, irmão. Lá no teu trabalho, depois da oração da terça-feira, o cara ainda quer comer o teu fígado. Isso nos mostra que pessoas que querem viver apenas de experiência, do bom é estarmos aqui, caem no comodismo. Viram crentes 6 horas. Viram crentes infrutíferos. Pessoas que vivem apenas da experiência são pessoas que não querem a unção e o poder para expulsar demônios. Pessoas que querem viver apenas da experiência são pessoas que têm boas intenções, mas na realidade o coração é o ponto que precisa ser tratado. Porque temos a boa intenção de estarmos aqui. A boa intenção de criarmos estratégias e ideias e não queremos nos envolver. A boa intenção de pensarmos no reino de Deus, mas no reino de Deus para os outros, porque eu não quero briga, eu não quero confusão, eu não quero envolvimento, eu não quero ninguém me questionando. Você sabe quando é que a gente percebe que as pessoas estão querendo viver do bom é estarmos aqui, da experiência do Monte da Transfiguração? Quando você diz assim, vamos criar aqui um grupo e você fica responsável por isso e ninguém aparece. Comodismo. Mas estão no mês seguinte, no dia seguinte, cantando aqui, batendo palma, tudo de boa, e o resto das pessoas, ó, lá embaixo, no pau cantando. Porque a vida é ao vivo e a cores. Pessoas que vivem apenas da experiência são pessoas que não querem assumir riscos, que não querem envolvimento, que não querem aprofundamento, que não querem discipular, que não querem evangelizar, querem viver apenas da experiência do sábado, do domingo, da comunhão, da pizza. Mas isso não é reino. O reino é ao vivo e a cores, é gente que está pensando ser liberta. É gente que está lá do lado da nossa casa precisando de uma palavra porque está pensando em se suicidar. É gente do meu trabalho, é gente da minha igreja, é gente que precisa de aconselhamento, é gente que precisa urgentemente de um abraço, é gente que precisa, são gente que precisa. Deixa eu contar uma história. Ontem eu peguei um Uber, eu estava em João Pessoa num treinamento. Eu peguei o Uber. E o bicho demorou, eu disse para os outros irmãos, vocês vão junto, eu espero com fé, não tem problema não. E minha aparência é uma figura estranha, uma camisa de torcida organizada. Eu entrei no carro, já fui dizendo quem eu era, que eu estou do Ceará, e ele, fui abrindo papo ali com o cara. Ele disse, você é de Fortaleza? Meus primos são do bairro fulano de tal. Eu disse, qual bairro? Ele disse o nome dos 2 bairros. Não vou dizer aqui. Mas sabe aqueles bairros que você entra com medo e sai desmaiado? É esses bairros aí. Eu comecei a conversar com esse cara. Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. De repente eu disse para ele, meu amigo, se você morrer hoje. Ele, que é isso, cara? Se você morrer, você vai para onde? Ele, para ser sincero, eu vou para o inferno. Preguei o evangelho. Ao chegar em frente à rodoviária, ele professou a fé em Jesus Cristo. Eu liguei, falei com o pessoal da igreja de Tambaú para assumir essa responsabilidade. O evangelho do reino, o monte da transfiguração, Jesus está dizendo assim, é bom, menino, é bom, mas deixa eu dizer, lá embaixo tem gente precisando. É bom ver o vislumbre daquilo que eu vou ser depois de ressurreto, é bom. Mas lá embaixo tem um bocado de gente incrédula,
Tem um menino que está quase morto, tem um pai desesperado. Tem um bocado de discípulo lá perturbado do juiz que orou e o cão não foi embora. Experiência da transfiguração não é para você pular, gritar. A experiência é para te fortalecer. Porque lá embaixo a coisa está acontecendo. Veja, irmãos, eu quero concluir esse momento com vocês ressaltando esses 3 pontos finais da aplicação. Sobre abraçar a cruz. Abraçar a cruz é abraçar aquilo que me identifica com Jesus Cristo de Nazaré. E o que me identifica com Jesus Cristo de Nazaré não é outra coisa senão assumir a realidade do que o Evangelho produz. Do que é abraçar a cruz. Dor, rejeição, sofrimento, mas também glória. Você que está passando por lutas essa noite, que abraçou a cruz de Cristo, que tem sofrido, que tem chorado, que tem padecido, que está passando por uma luta ferrenha, tenha certeza que o sol irá brilhar. Choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Chore, grite, seja sincero diante de Deus, seja você diante de Deus. Tenha certeza que o momento de glória vai chegar. Que bênção, irmãos. Abraçar a cruz aponta para essa verdade. Abraçar a cruz aponta para a nossa hipocrisia. E o relato da transfiguração nos mostra exatamente isso. Jesus fala quem ele é de fato de verdade. Ele diz, eu sou isso aqui. Sou homem, mas sou Deus. O que nós somos é realmente aquilo que de fato temos vivido? Ou o que temos vivido é de fato aquilo que nós somos? O relato da transfiguração, o ensinamento da transfiguração me chama para uma outra verdade final. Quem quer viver de experiências, não quer viver a realidade do Evangelho. Irmãos, nós não estamos sozinhos. E uma coisa que eu tenho aprendido, as lutas não têm o poder de nos destruir, mas de nos levar para uma experiência real e pessoal com Jesus Cristo. E toda vez que nós somos levados por lutas, dores e choro, a uma experiência com Cristo, é Ele querendo nos usar para outros sofredores. E aqui eu me lembro da frase, não me lembro agora o autor dessa frase, quando ele diz quem nós somos. Somos mendigos, ensinando a outros mendigos aonde tem pão. E as lutas e sofrimentos nos fazem exatamente a essa experiência. Há momentos de luta, mas também há momentos de glórias. Amém? Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.